O mais curioso ainda é que nessa época, as 7 notas musicais que já eram usadas pelos gregos, elas ainda não tinham nome. Eu descobri hoje que a origem da cifra vem dessa época. Eles usavam as letras do alfabeto latino, A, B, C, D, E, F, G, para indicar as notas. Os nomes das notas como a gente conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ainda veio só 4 séculos depois, 5 séculos depois, século XI, com Guido d'Arezzo, que também ele foi um monge. Eu já não lembro mais de qual congregação que era, qual grupo, mas ele veio da Toscana, da cidade de Arezzo, e foi ele que deu a cara nova para o neuma, com os neumas que eu vou apresentar depois, e os nomes para as notas musicais. Então, o que a gente usa como cifra, A, B, C, D, E, F, G, então já foi criado antes, já foi criado entre o século III e o século VI. Eles usavam as notas musicais, então elas eram indicadas por letras, por isso que a gente usa a cifra até hoje. O A para o Lá, o B para o Si, o C para o Dó e assim por diante. A primeira forma de notação, o primeiro neuma, vamos dizer assim, como ele era mais ou menos na época do Papa Gregório I, ele era um negócio assim, ó. Aqui a gente tem a letra da música, que aqui está em latim. Então quem latinizou tudo foi justamente esse Papa Gregório ali em 500 e alguma coisa. Então a gente tem a letra aqui e aqui a gente tem as notações. Tá? Que para mim, elas ainda... Eu andei lendo algumas coisas ali, esse acento aqui é notas que vão para o agudo, eles têm um nome, esse nome é a virga. Esses outros aqui mais embaixo, eles chamam de punctum, que são as notas graves. Então repara que você não tinha um ponto de referência para dizer qual nota era qual. Então... o tom da música devia ser uma coisa que devia flutuar bastante se a gente parar para pensar desse jeito. Mas essas aqui foram as primeiras notações. Então depois com o tempo, justamente para começar a estabelecer um tom e tudo mais, eles acrescentaram uma linha no meio da brincadeira. Eu não sei precisar o tempo, tá? A minha pesquisa não foi uma pesquisa profunda, foi uma pesquisa de uma tarde, tá, gente? E aí as notinhas começaram a ficar mais quadradas, e daí a gente tinha aqui. Então a gente já tem uma distância onde a gente consegue começar a ter uma noção dos intervalos. E assim, a gente tem... Olha que louco, isso aqui parece que é o chão da música. Eu fico imaginando, essas notas deviam ser bem agudas, essas aqui bem graves, né? Então... Aqui você tem um intervalo menor, aqui você tem um intervalo maior. E aí, justamente, o Guido d'Arezzo é o cara que, então, instituiu o tetragrama. Então, vamos dizer assim, aquele primeiro neuma foi a bisavó da partitura. Depois do bisavó da partitura, então, esse aqui com a primeira linha, o avô da partitura. E, então, o pai da partitura é justamente o neuma instituído pelo Guido d'Arezzo. E aí, para quem, por exemplo, toca algum instrumento, sabe ler partitura, então aqui a gente já começa a ter alguma coisa um pouquinho mais familiar.